Povo de Deus, bom dia, boa tarde, boa noite. Eu sou o pastor Lindomar Luciano. Eu estou aqui hoje para dar continuidade no nosso estudo que a gente começou, né, no vídeo anterior. A gente estava falando sobre a questão do propósito de Deus, a gente saber, conhecer o propósito de Deus, para que nós possamos de verdade viver toda a promessa de Deus, toda a totalidade de Deus. Então fique ligado, tá? Muitos estudos a gente vai ainda produzir ao longo do período, ao longo desse ano. E eu quero que vocês possam se alimentar de verdade de tudo aquilo que Deus tem para nossas vidas. Eu sou o pastor Lindomar Luciano, estamos ali pastoreando no Ministério Terra de Carfanaum, tá? A nossa intenção é que esse estudo ele possa alcançar a sua casa, o seu ministério, os seus obreiros, alcançar o seu povo, que você possa tirar tempo aí de estudo também. Então pegue aí sua caneta, pegue seu caderno, pegue aí a sua Bíblia e sente aí para a gente poder compartilhar o que Deus tem falado ao nosso coração, em nome de Jesus. Antes disso tudo, eu quero orar ao Senhor. Ore também, curva a sua cabeça aí onde é que você estiver e vamos orar a Ele. Deus, em nome de Jesus Cristo, ó Pai, nós colocamos agora diante do Senhor, diante da Tua graça, diante da benevolência do Senhor. Pedimos ao Teu Espírito Santo que possa nos conduzir dentro da Tua palavra. Nos conduzir, ó Pai, dentro do Seu ensinamento, que Ele possa trazer, meu Deus, em nossa memória, aquilo que deve ser acrescentado nesse tempo de estudo. Em nome de Jesus. É o que nós te pedimos, também agradecemos. Amém, amém e amém. Eu quero pôr a imagem aqui, que foi a imagem que nós usamos no vídeo anterior, né, e a imagem que nós vamos dar continuidade, que é sobre o propósito de Deus. Glória a Deus. Vou colocar a imagem aqui. Isso. Pessoal, nós falamos desde o início, tá? Nós falamos desde o início até aqui na cruz. Nós falamos sobre a criação, nós falamos sobre a época de Noé, nós falamos sobre Moisés, falamos sobre a descendência e fomos chegando até a graça de Jesus Cristo. Então, hoje nós vamos pegar um pouco de resumo do que nós falamos. Vamos dar continuidade nesse projeto, né, no sacrifício da cruz de Cristo, na cruz, e depois a gente vai pegar descendo até a gente entender, por fim, aquilo que Deus tem feito e que Ele ainda projetou para fazer. Amém? Desde já eu quero abrir aqui na palavra de Deus, no livro de Isaías 53, para a gente compreender, já que nós pegamos desde o início e fomos até a cruz. Eu acho que uma passagem boa para poder representar esse ambiente cruz é Isaías 53. Isaías 53 fala bem claro uma coisa, que traz o resumo de como que Jesus, depois do seu sacrifício, ou depois do seu nascimento, como que ele ia crescendo, né? Como que ele ia avançando perante uma terra seca. Olha para vocês verem. No livro de Isaías 53 diz assim a palavra do Senhor: quem creu em nossa mensagem? E a quem foi revelado o braço do Senhor? Ele cresceu diante dele como um broto tenro, e como raiz saía de uma terra seca. Ele não tinha qualquer beleza ou majestade que nos atraísse. Nada havia em sua aparência para que o desejássemos. Foi desprezado, rejeitado pelos homens, um homem de dores, experimentado no sofrimento, como alguém de quem os homens escondem o rosto. Foi desprezado e nós não o tínhamos por estima. Certamente, ele tomou sobre si as nossas enfermidades, sobre si levou as nossas doenças. Contudo, nós o consideramos castigado por Deus. Por Deus atingido e afligido, mas ele foi transpassado por causa das nossas transgressões. Foi esmagado por causa das nossas iniquidades. O castigo que nos trouxe a paz estava sobre ele, e pelas suas feridas fomos curados. E pelas suas feridas fomos curados. No estudo passado a gente falou bastante sobre a queda, né? Desde a queda, a criação de Deus, e depois da criação, a queda, o porquê que o homem foi colocado para fora do Éden, né? Na preservação do que Deus queria restaurar juntamente
com seu Filho Jesus Cristo, o projeto de restauração iniciou na queda do homem. Assim que o homem cai, Deus já faz uma promessa de restaurá-lo. De restaurá-lo. Não só ele, tá? Mas toda a criação. Não só ele, mas toda a criação. Por quê? Porque a criação ficou sujeita, não por sua própria vontade, né? Mas ficou sujeita àquilo que a sujeitou. O pecado, quando ele entrou no mundo, quando a morte entrou no mundo, ela dominou. Né? De fato, ela dominou. Nós falamos que a morte reinou desde Adão até Moisés. Quando fala que a morte reinou de Adão até Moisés, é porque não tinha um padrão de vida, não tinha um jeito, uma conduta. Então, automaticamente, quando Deus cria as leis, né, ele usa isso de forma de preservar o homem e conduzir o homem até Cristo. A palavra de Deus fala que a lei serviu de tutor até a manifestação de Cristo. Então, de Adão a Moisés, não tinha lei. E não tinha também uma forma de viver, uma forma de respeitar as regras. Então a morte reinou, tanto sobre o justo quanto o injusto, tanto sobre pessoas, até mesmo sobre pessoas que não cometeram pecado, como o pecado de Adão. Mas a palavra de Deus fala que Deus forma a lei, cria a lei para servir de tutor, guardar o homem até a manifestação de Cristo. E aí ele fala que aonde abundou o pecado, superabundou a graça de Deus. Então muitas pessoas talvez não entendem, talvez muitas pessoas olham para Jesus como o homem que simplesmente fez cura, muitas pessoas olham para Jesus como o homem que veio numa manjedoura, o homem que nasceu no estaleiro, o homem que... Ou seja, muitas pessoas vê muitas coisas relacionadas a Jesus, mas não entende o propósito. O propósito de Cristo, o propósito de Jesus era um só: estabelecer o reino de Deus. O propósito de Jesus era estabelecer o reino de Deus e, junto com isso, dar ao homem novamente o direito à salvação. Dar ao homem o direito da vida eterna. Que vida eterna é essa? Aquela que foi tirada desde o princípio. Lembra que lá no princípio, a palavra de Deus fala que tinha uma árvore no meio do jardim? Uma delas era a árvore do conhecimento do bem e do mal. Essa eles não poderiam tocar de forma alguma. Mas também existia lá a árvore da vida. A árvore da vida. E a palavra de Deus fala que Deus tirou o homem para fora, justamente para eles também não tocarem no fruto da árvore da vida, né, e viverem eternamente preso no pecado. Então Deus deu aí a oportunidade, quando Deus tira eles para fora, Deus dá a oportunidade de um dia fazer essa manifestação através do seu filho. Tanto que ele prometeu isso, né? Ali mesmo, na hora que ele falou com a serpente, ele falou para a serpente que ia nascer dela uma que feriria o calcanhar da descendência da mulher, mas da mulher ia nascer um que ia pisar, né, esmagar a sua cabeça, a cabeça da serpente. Então ali Deus já faz essa promessa de restauração, de restituição, e é a partir dali que tudo isso aqui agora vai fazer sentido. É a partir dali que tudo isso agora vai fazer sentido. Eu acabei de falar aqui agora do livro de Isaías 53, onde mostra como que ele ia se manifestar, o que ele ia levar sobre si, as nossas dores, as nossas enfermidades, o castigo, né, que não caiu sobre nós, recaiu sobre ele, e tudo isso na intenção de nos restaurar. Tudo isso na intenção de nos restaurar. Deixa eu ler mais uma palavra aqui no livro de João, capítulo 1. Livro de João, capítulo 1, a partir do verso 1, diz assim a palavra de Deus. No princípio era aquele que é a palavra. Ele estava com Deus, ele era Deus. Ele estava com Deus no princípio. Todas as coisas foram feitas por intermédio dele. Sem ele, nada do que existe teria sido feito. Nele estava a vida, e esta era a luz do mundo. A luz brilha nas trevas, e as trevas não as derrotam. Olha para você ver. Tá falando de Cristo, tá? Falando que já lá no princípio, ele era o verbo. Ele era a palavra. Quando Deus falou haja
haja luminares, haja isso, haja aquilo. Deus estava falando por intermédio de Cristo Jesus. Todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. Então, a restauração da humanidade também só deveria ser por ele, só poderia ser por ele. Quando Deus promete, né, o filho, ou nasceria da mulher ali, da descendência da mulher, o filho, naquele momento era uma promessa que Deus estava fazendo, que Jesus Cristo, em algum momento da história, ia se desfazer da sua glória. Em algum momento da história, ele ia se desfazer da sua glória, assumir a forma de servo. Ele ia assumir a forma de servo, né, para poder cumprir todo esse propósito. Jesus não ia conseguir cumprir o propósito da palavra daquele momento, ele estando em espírito, ele estando de uma forma como Deus mesmo. Então ele se desfaz de toda a sua glória, assume a forma de homem, assume a forma de pessoa, de ser humano, passa por todo tipo de provação, né, de provação mesmo, passa por todo tipo de provação, e a palavra de Deus fala que ele consegue cumprir tudo aquilo que foi proposto para ele. Vamos ver isso na palavra de Deus? Vamos ver isso na palavra de Deus. No livro de Filipenses, capítulo 2, o verso 7. Livro de Filipenses, verso 2, capítulo 2, verso 7. Nós precisamos compreender e colocar cada coisa no devido lugar, para que nós possamos encaixar cada palavra. Nós ainda estamos falando aqui do resumo ainda da cruz, tá? Nós ainda estamos falando sobre o resumo da cruz. Nós pegamos tudo aquilo ali e agora nós estamos parados aqui na questão do resumo da cruz. Entender primeiro o que Cristo veio fazer, o porquê que ele veio fazer, e depois da manifestação dele nós vamos pegar aqui descendo. Mas no livro de Filipenses, capítulo 2, o verso é a partir do verso 7 ou a partir do verso 5, deixa eu ver aqui. Nós vamos ler e vamos entender o que Deus está falando. Diz assim: seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, a partir do verso 5, que embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que devia apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens, e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte, e morte de cruz. O resumo está aqui, tá? Lá no princípio de tudo, ele era o verbo, lá no princípio de tudo, ele estava com Deus, lá no princípio de tudo, ele era Deus, como a palavra de Deus falou no livro de João. Mas quando há a queda, Deus faz uma promessa de restauração. Só tinha uma forma de ser restaurado. Como? A maneira era Cristo vindo em forma humana. Cristo vindo em forma humana. Foi na condição humana que o homem errou, então era na condição humana também que alguém tinha que pagar o preço. Tá? Quando o homem foi tirado para fora do Éden, foi preservado a questão da vida eterna. Quando Jesus vem lá em cima, Jesus, agora, na condição de homem, ele está oferecendo novamente o sacrifício. Lembra que no Velho Testamento a palavra de Deus fala que quando alguém pecava, eles pegavam ali uma pomba, pegavam ali um cordeiro, um carneiro, levavam até o sacerdote ou o sumo sacerdote, e lá eles sacrificavam aquele animal, aspergiam o sangue sobre o altar, na intenção de purificar o pecador. Aquilo era uma representação do que ia acontecer anos depois. Aquilo era uma representação do que ia acontecer muito tempo depois. Porque o Cristo é o Cordeiro. O Cristo é o Cordeiro, né? Então, ele se ofereceu em forma de sacrifício. Nós vimos isso em Isaías 53. Agora nós estamos lendo isso aqui no livro de Filipenses, onde fala que ele se esvaziou, assumiu a forma de homem, desceu aqui na terra, né, e pagou esse preço, e foi um preço de morte, e morte de cruz. Então, beleza.
nós compreendemos então o que Cristo veio fazer: restaurar a humanidade. Pastor, mas onde está escrito que Cristo veio restaurar a humanidade? Onde está falando que isso tem a ver, né, com a questão de restauração? Vamos lá. Reconciliou. Vamos falar sobre isso. No livro de Colossenses, o capítulo é o capítulo 1. Livro de Colossenses, capítulo 1. Tá bem pertinho aí. Eu vou pegar a partir do versículo 15 para que a gente possa entender o contexto, tá? Então, o livro é o livro de Colossenses, o capítulo é o capítulo 1, a partir do versículo 15, diz assim a palavra de Deus: Ele é a imagem de Deus, do Deus invisível, o primogênito de toda a criação, pois nele foram criados todas as coisas, nos céus e na terra, as visíveis e as invisíveis, sejam tronos ou soberanias, poderes ou autoridades. Todas as coisas foram criadas por ele e para ele. E ele é antes de todas as coisas. E nele tudo que subsiste, e é nele que todas as coisas subsistem. Ele é o cabeça do corpo e da igreja, o primogênito o princípio e o primogênito dentre os mortos, para que em tudo tenha a supremacia, pois foi do agrado de Deus que nele habitasse toda a plenitude, e por meio dele reconciliasse consigo todas as coisas, tanto as que estão na terra quanto as que estão nos céus, estabelecendo a paz pelo seu sangue derramado na cruz. Olha para vocês verem que coisa interessante, ó. A palavra de Deus que traz de novo, mostrando que no princípio, ele já estava lá. Ele já era antes de todas as coisas. E todas as coisas foram criadas nele, por ele e para ele. Então, quando ele assume a forma de servo, ele abre mão da sua soberania, assume a forma de servo e vem para poder morrer, né, uma morte de cruz ao nosso favor e nos restaurar todas as coisas. A palavra de Deus fala aqui que ele estava reconciliando consigo mesmo todas as coisas. Reconciliação é estabelecer paz em um lugar de conflito. Estabelecer paz em um lugar de conflito. O que Deus fez através de Jesus foi dar novamente o direito ao homem, dar novamente direito à terra, à criação, né, de provar da paz que ele dá. Então a palavra de Deus está dizendo que quando ele vem reconcilia consigo mesmo todas as coisas, desde a criação, né, quando houve a queda, desde a criação, quando houve ali a questão do pecado, quando houve a questão do homem errar, né, Deus fez uma promessa, mas a promessa era de restauração, de vida novamente com Deus, de ter novamente algo muito mais além do que simplesmente um oi, né, um muito obrigado. Deus queria dar vida novamente para o homem, vida eterna. Então, olha, nós lemos aqui até o versículo 20, mas olha a partir do versículo 21. A partir do versículo 21 diz assim: Antes vocês estavam separados de Deus, e na mente de vocês eram inimigos por causa do mau procedimento de vocês. Mas agora ele os reconciliou pelo corpo físico de Cristo, mediante a morte, para apresentá-los diante deles santos, inculpáveis, livres de qualquer acusação, desde que continuem alicerçados e firmes na fé, sem se afastarem da esperança do Evangelho, que vocês ouviram e que tem sido proclamado a todos os que estão debaixo do céu,
E esse é o evangelho do qual eu, Paulo, me tornei ministro. Irmãos, vamos lá. Aqui está falando já de uma questão do evangelho, está falando já de uma questão de pegar o que Deus nos deu através de Cristo, de viver uma promessa, de viver algo poderoso, né? Algo que a gente pudesse de verdade desfrutar não só aqui, mas também para toda a eternidade. Então vamos lá. Deus pegou a gente no início de forma santificada. Quando Deus cria o homem, ele criou o homem conforme a sua imagem, conforme a sua semelhança, num ambiente de santificação. O pó da terra era santo, não tinha pecado. Então a palavra de Deus fala que o homem estava totalmente alinhado com a promessa, com o propósito de ter um relacionamento com Deus. Mas aí o homem está então santo, conforme a imagem e semelhança de Deus. Veio o pecado, o homem caiu, o homem foi sendo desfigurado. 120 anos Deus estabeleceu em Noé. Vai ser 120 anos o tempo de vida do homem. Meu espírito não vai contender com ele para sempre. Vai crescendo, subindo, chegou em Jesus Cristo. Quando chega em Jesus Cristo, é toda essa história como nós lemos agora. Né? Que ele veio, ele estava desde o princípio, ele era Deus, ele estava com Deus, todas as coisas foram criadas nele, foi estabelecido para ele restaurar a humanidade. Tudo isso é ótimo para entender e fácil de entender, na verdade, juntando aqui uma palavra com a outra. Mas vocês podem perceber que tem uma cruz à direita e uma cruz à esquerda de Cristo. Tem uma cruz do lado e outra do outro. E é aqui que começa todo o processo para quem vai vir para cá. Vocês lembram daquela passagem que Jesus falou que ninguém vai ao Pai se não for por Ele? Jesus disse assim, ninguém vai ao Pai se não for por Ele. Coisa interessante, né? Vou falar a passagem aqui para que vocês possam anotar aí. Livro de João, o capítulo é o capítulo 14 e o verso é o verso 6. Livro de João, capítulo 14, o verso é o verso 6. Está escrito assim a palavra de Deus. Respondeu Jesus, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vai ao Pai, ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Ninguém vem ao Pai, a não ser por mim. Eu sou o caminho, a verdade e a vida. Jesus estava falando que a fonte da vida, lá atrás, no Éden, quando Deus tira o homem para fora, ele coloca anjos cercando o caminho para que o homem não pudesse entrar ali de novo. Jesus está dizendo assim, ó, gente, aquele caminho que foi cercado lá, que foi privado lá, eu sou ele. Aquele caminho que foi privado lá, eu sou esse caminho. Eu sou a verdade, eu sou a vida. E ninguém vai voltar para o lugar de eternidade se não for através de mim. Ninguém vai alcançar o Pai se não for por mim. Ninguém vai chegar no final de tudo isso se não for por mim. Então o que é que Jesus está dizendo? Jesus está dizendo, daqui para cá, eu sou a porta de entrada para vocês alcançar o Pai. Jesus estava dizendo, daqui para cá, eu sou a porta de entrada para vocês alcançar o Pai. Só que aí existe uma coisa, né? Muitas pessoas acham que a salvação está no final. Muitas pessoas pensam que a salvação está exclusivamente no final. E, na verdade, a salvação ela está no princípio. A salvação está no princípio. E por que a salvação está no princípio? Porque foi o que nós acabamos de ler há pouco. Jesus Cristo veio justamente para nos tirar do império da morte. Jesus Cristo veio para nos tirar do império, ou seja, quem está em Cristo Jesus, não há mais condenação. Não há mais condenação para aquele que está em Cristo Jesus. Não há mais o apontar a acusação. Satanás não pode mais nos acusar. Por quê? Porque nós estamos em Cristo Jesus e a palavra de Deus fala que é Ele que nos justifica.
claro, nós precisamos saber como andar, como falar, como nos portar, porque se nós agora estamos nos tornando a imagem de Cristo novamente, a semelhança dele novamente, os nossos comportamentos vai falar por nós. Então, o que a palavra de Deus fala, é que nós podemos alcançar o propósito de Deus. Nós podemos alcançar o propósito de Deus desde que a gente entenda que Cristo é o caminho. Cristo é o caminho. Ele fala o seguinte, aqui ele está pegando a gente no auge do pecado, né? Ele fala que daqui nós estamos passando da morte para a vida. Ele fala que antes da cruz nós estávamos todos mortos em nossos pecados. Depois da cruz, a gente está passando da morte para a vida. Então, quando eu aceito Jesus, eu estou encontrando novamente vida. Quando eu recebo Cristo, eu estou novamente vivendo com Ele, para Ele, por Ele, para Ele, né? Então, esse é o propósito. Agora, tem uma coisa. Tem muitas pessoas que acham que a salvação ela vem pelas obras que são feitas. E, na verdade, não. A salvação não vem por obras. A salvação é um dom gratuito dado por Deus. Eu vou falar a passagem e vocês anotam aí. Vamos lá. No livro de Efésios, capítulo 2. Livro de Efésios, capítulo 2. Diz assim a palavra de Deus. Livro de Efésios, capítulo 2. Eu vou ler a partir do verso 1. A partir do verso 1. A palavra de Deus diz assim: Vocês estavam mortos em suas transgressões, e pelo pecado, nos quais costumavam viver, quando seguiam a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder e do ar, o espírito que agora está atuando nos que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os seus desejos, os pensamentos. Como os outros, éramos por natureza merecedores da ira. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo, quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões. Pela graça vocês são salvos. Deus nos restituiu com Cristo, e com Ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar nas eras que hão de vir a incomparável riqueza da sua graça, demonstrada em sua bondade para conosco, em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos pela graça, por intermédio da fé. E isso não vem de vocês, é dom de Deus. Não por obras, para que ninguém se glorie, porque somos criação de Deus, realizada em Cristo, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antes para nós as praticarmos. Olha que coisa, hein? Todo o resumo do que nós falamos aqui até agora tá bem aqui, né? Tá bem aqui. Ele nos deu graça. Nós estávamos mortos em nossos pecados, mas quando ele se apresenta, a gente alcança vida a partir dele. Então é a partir de Cristo que a gente começa a ir, né, rumo à promessa de verdade de ser totalmente restaurado. Ainda que eu e você já estejamos em Cristo, ainda que eu e você já tenham um encontro com Cristo, a gente ainda não tem o poder, né? A gente ainda não tem a autoridade, a gente ainda não tem a transformação completa, que é aquela que ele fala, que nós de fato seremos como ele e num corpo glorificado. O corpo a qual já ultrapassou a barreira da corrupção, o corpo que já ultrapassou a barreira das enfermidades ou de qualquer outra coisa, até mesmo já vencemos o pecado. Mas ainda a gente não é assim. A palavra de Deus fala que nós estamos ainda semeando.
no velho homem, na verdade, no primeiro Adão, no primeiro homem. Estamos semeando num corpo corruptível para poder colher num corpo incorruptível. Nós ainda estamos trabalhando em cima disso. Mas nós já entendemos que aqui Cristo está dando a oportunidade de descer, né, e de buscar a santificação e alcançar a Deus. Ninguém vai ao Pai se não for por intermédio dele. Ele é o caminho, ele é a verdade, ele é a vida. E essas duas cruzes? Essas duas cruzes representam bem o que vai acontecer a partir de agora. Porque a palavra de Deus fala que todo aquele que invocar o nome do Senhor será salvo. A gente acabou de ler aqui agora dizendo que a salvação ela não vem por obras. A salvação é um dom de Deus dado para nós. A salvação foi oferecida ao nosso favor, para que a gente pudéssemos ser reconciliados novamente com Ele. Então, quando eu entendo quem Cristo é, quando eu entendo que o Filho de Deus se manifestou e veio para me dar vida novamente, automaticamente, pela minha crença nele, eu alcanço salvação. Pastor, por que um, então, alcançou ali na cruz e o outro não? Porque a palavra de Deus fala que aquele que crê será salvo, mas aquele que não crê já está condenado. Aquele que crê será salvo. Aquele que não crê já está, na verdade, condenado. Vamos lá. Marcos, no livro de Marcos. No livro de Marcos, o capítulo é o capítulo 16. A palavra de Deus fala assim, a partir do verso 16. Quem crê e for batizado será salvo, mas quem não crê será condenado. Quem crer, for batizado, será salvo. Quem não crer, será condenado. Em algumas, já está condenado. A vida com Deus, a partir de agora, é uma questão de crença mesmo. É uma questão de fé. É uma questão de acreditar em Jesus Cristo, seu Filho. Ali em cima, o que aconteceu foi o seguinte. Um olhou para Jesus e falou assim, tu não és aí o rei dos judeus? Salva você mesmo e salva nós também. Ele não falou isso numa questão de certeza, ele falou isso numa questão de zombaria. Ele falou isso numa questão, né, de querer caçoar de Jesus. Porque como que um rei agora está pregado numa cruz igual a gente que é ladrão? A gente que é pecador. Como que uma pessoa que diz, que falou que tem tanta autoridade, agora está na mesma condição que nós? Não é verdade? E ali nessa questão, Jesus Cristo até mesmo ignora a fala dele, porque não faz sentido Jesus Cristo dar resposta para aquilo que não, sabe, que não tem a ver com o propósito. E aí, na sequência, o outro olha para ele e fala, lembra-te de mim quando entrares no teu, né, no reino dos céus, lembra-te de mim quando entrar no teu paraíso, lembra de mim. E Jesus fala para ele que ainda naquele dia, né, ele estaria com ele no paraíso. Então olha para você ver, aquele que estava do lado, ele era um pecador, assim como o outro que estava do outro lado. Ele também era pecador. A questão é, o que vai me gerar a salvação é a minha crença em Deus. E a partir da minha crença em Jesus, o Filho de Deus, eu posso ser regenerado por Ele. Eu posso ser restaurado por Ele, reconciliado com Ele. Então, todo aquele que está em Cristo Jesus começa a se tornar uma nova criatura. E dentro dessa questão da nova criatura, eu começo a desfrutar dos benefícios da graça dele, da benevolência dele. Então, nós entendemos que a salvação, ela não vem por obras. A salvação é um dom de Deus, dado por Deus, para que nós pudéssemos desfrutar de toda a sua plenitude. Então a gente compreende, tá? Não creu, não crê, não acredita de forma alguma, vai ser condenado porque não tem o que fazer. Crê, será salvo. Ah, mas tudo bem, agora eu alcancei a salvação. O que eu faço? Já que eu alcancei a salvação. Se eu alcancei a salvação, eu preciso começar a andar em novidade
de vida. Se eu alcancei a salvação, eu preciso começar a andar em novidade de vida. Eu não posso ser salvo, ou eu não posso alcançar a salvação e não querer andar em novidade de vida. Se Cristo nos pegou no auge do pecado, como a palavra de Deus fala, onde abundou o pecado, superabundou a graça. Se Cristo nos pegou no auge do pecado, qual que é o propósito agora? O propósito é ele nos levar de novo para o auge da santidade, da santificação. No princípio de tudo, não foi assim que ele nos criou? Santo, perfeitos. Então, no final de tudo, como que seria? Também santo e perfeito. A palavra de Deus fala que sem santificação ninguém verá o Senhor. Eu vou falar a passagem, vocês anotam aí. Livro de Hebreus, capítulo 12, o verso 14. A palavra de Deus diz assim: segui a paz com todos e a santificação, sem a qual ninguém verá a Deus. Sem santificação, ninguém verá a Deus. Eu agora encontrei o caminho, Jesus Cristo. Eu encontrei a verdade, eu encontrei a vida. Mas o propósito é todos um dia comparecer perante o tribunal. O propósito é todos um dia comparecer perante o Senhor. E aqui eu quero até já parar aqui e falar algo aqui bem interessante. Lembra que a palavra de Deus fala que nós nos tornamos filhos de adoção? Por intermédio de Cristo, depois do sacrifício de Cristo, Deus nos tomou como filhos de verdade? Tem uma coisa aqui interessante, tá? Deus ele tem alguns posicionamentos que mudam. Quais? Deus ele já se apresentou como pai, Deus ele já se apresentou como rei, Deus ele já se apresentou como juiz, Deus ele já se apresentou de outras maneiras. Lembra que na cruz do Calvário, Jesus Cristo olhou e falou: Deus meu, por que me desamparaste? Quando Jesus fala isso, ele está falando porque de fato ele sentiu um vazio ali. E ele sentiu um vazio por quê? Porque antes Jesus falava muito assim, ó: o que eu faço o que o meu pai me mandou fazer. O que eu falo, não falo de mim mesmo. Eu falo porque o meu pai me mandou falar. Quem vê a mim, vê o pai. Então Jesus estava sempre referindo em relação ao pai. Ao pai. Deus, naquele momento, estava cuidando de Jesus como pai, amparando como pai, servindo como pai. Mas na cruz do Calvário, Deus ele precisava assumir a forma de juiz. Deus ele precisava assumir a forma de juiz. Porque se ele deu uma sentença, e a sentença era: o salário do pecado é a morte. O salário do pecado é a morte. Então, se Deus libera uma sentença, alguém tem que julgar essa causa. Quem é que vai julgar a causa de Jesus? Quem é que vai julgar esse homem agora que está indo para a cruz do Calvário para morrer pelos pecadores? O juiz. Então, quem é o juiz que tem autoridade para julgar uma questão dessa? Deus. Então, Deus deixa a posição de pai, assume a posição de juiz, e é nessa hora que Jesus sente um vazio. E aí a questão é: Deus, como pai, ele está disposto a fazer tudo pelos seus filhos. Ele está disposto a entregar, na verdade ele entregou o seu único filho por amor a nós. Mas Deus, como juiz, ele é imparcial. Deus, como juiz, ele é imparcial. Ele age com justiça e retidão. Naquela ocasião, o juiz liberou uma sentença. Se quer libertar a humanidade, é preciso alguém morrer. Então é o Cristo que vai morrer. É o Filho de Deus que vai morrer. Para dar liberdade, libertação à humanidade. Para reconciliar a terra, o mundo, novamente, com ele mesmo. Então a palavra de Deus fala sobre isso. E eu quis colocar isso aqui agora, né, sobre a questão do juiz, porque se nós estamos indo de encontro a Deus, lá no final de tudo, a gente vai encontrar Deus como pai, ou a gente pode encontrar Deus lá no final como juiz? Eu acredito que vai ser como juiz, tá? Eu acredito que vai ser como juiz. Lá no final de tudo, a gente vai encontrar Deus como juiz. E por que eu acredito nisso? Porque a palavra de Deus fala que todos comparecerão perante o tribunal.
e todos serão julgados segundo as suas obras, seja boas ou sejam ruins. Para a salvação, eu não preciso de obras. Mas para chegar no final de tudo e ser justificado por tudo aquilo que eu vivi, eu preciso que as minhas obras sejam boas. Então eu preciso, depois que eu entro em Cristo, que eu começo a caminhar com Cristo, eu preciso produzir frutos dignos de arrependimento, como foi escrito na palavra de Deus. Não tem como eu produzir algo, né, produzir um fruto e chegar no final querer colher outro fruto. Não tem como. Então a gente já colocou aqui que depois de Cristo, toda pessoa precisa andar em novidade de vida. A palavra de Deus falou que Jesus olhou e disse: Pai, santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Vamos falar sobre a passagem para nós anotar. Santifica-os. Santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. João capítulo 17. João capítulo 17. E o verso 17. Diz assim, eu vou ler o 17 e o 18. Diz assim: santifica-os na verdade. A tua palavra é a verdade. Assim como tu me enviaste ao mundo, também eu os envio ao mundo. Santifica-os na verdade, a tua palavra é a verdade. Nós lemos agora mesmo dizendo: sem santificação, ninguém verá a Deus. Então ele está mostrando que não é porque nós chegamos no auge do pecado que nós devemos continuar no auge do pecado. A intenção do auge do pecado é por causa da abundância da graça de Deus. É por causa da abundância da graça de Deus. A intenção agora é a gente fazer essa descida em direção a Deus, né, ir diminuindo cada vez mais quem somos, para ter um encontro poderoso com Deus, para que nós pudéssemos ser totalmente transformados, totalmente regenerados, tá? Regenerados. Eu vou trazer um outro estudo depois, falando sobre os dois grupos, que são o grupo daqueles que foram chamados para seguir e aqueles que foram chamados para servir, tá? Nessa descida elevada em direção a Deus, alguns foram chamados para servir, tá? Com os dons celestiais que o Espírito Santo dá, né, conforme a vontade dele. Alguns para pastores, outros para mestres, outros para operadores de milagre, outros para evangelistas, isso para aquilo, para poder complementar o corpo. Mas tem muitos que foram chamados para seguir. Mas independente se é para seguir ou independente se é para servir, todos nós temos responsabilidades perante o reino de Deus. Então, eu quero que vocês compreendam isso. Nós já falamos que Jesus fez todo esse processo para poder nos dar a salvação e o direito à vida. Mostrou ali em cima que é pela fé, tá? Não posso viver uma vida com Deus se eu não acreditar nele. Quem crê e for batizado será salvo. Quem não crê já está condenado ou será condenado. Não tem o que fazer. Então, a partir daí, eu começo a buscar a santificação, porque sem santificação ninguém verá a Deus, e a palavra também nos santifica. Nele nós somos santificados. Então, nós começamos a descer em direção a Cristo, começamos a descer em direção a Deus, começamos a movimentar, alguns como servos, né? Outros como pessoas que são seguidores de Cristo. Mas a intenção é chegar aonde Deus está. Deixa eu ler uma passagem aqui, só para vocês poderem entender. A nossa intenção é chegar onde Deus está. No livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Livro de 1 Coríntios, capítulo 15. Eu vou ler a partir do versículo 35, que diz assim a palavra de Deus. Mas alguém pode perguntar: como ressuscitam os mortos? Com que espécie de corpo virão? Insensato. O que você semeia não nasce a não ser que morra. Quando você semeia, não semeia no corpo que virá a ser, mas apenas uma simples semente, como de trigo ou de alguma outra coisa. Mas Deus lhe dá um corpo, como determinou, e a cada um espécie
de semente de seu corpo apropriado, dá seu corpo apropriado. Nem toda carne é a mesma. Os homens têm uma espécie de carne, os animais têm outra, as aves têm outra, os peixes têm outra. Há corpos celestiais e há corpos terrestres, mas o esplendor dos corpos celestes é um, e o corpo terrestre é outro. Um é o esplendor do sol, outro é o da lua. Há outro das estrelas, outros diferem em esplendor umas das outras. Assim será como com a ressurreição dos mortos. O corpo que é semeado é perecível, ressuscita imperecível. É semeado em desonra, ressuscita em glória. É semeado perecível e ressuscita imperecível. É semeado em desonra e é ressuscitado em glória. É semeado em fraqueza e é ressuscitado em poder. É semeado em corpo natural e ressuscitado em corpo espiritual. Se há um corpo natural, há também um corpo espiritual. Assim está escrito: o primeiro homem, Adão, tornou-se um ser vivente. O último Adão, espírito vivente. Não foi o espiritual que veio antes, mas o natural. Depois dele, o espiritual. O primeiro homem era do pó da terra, o segundo homem dos céus. Os que são da terra são semelhantes aos homens terrenos, os que são dos céus aos homens celestial. Assim como tivemos a imagem de um homem terreno, teremos também a imagem do homem celestial. Irmãos, eu lhes declaro que carne e sangue não podem herdar o reino de Deus, nem o que é perecível pode herdar o imperecível. Eis que eu lhes digo um mistério: nem todos dormiremos, mas todos seremos transformados num momento, num abrir e fechar de olhos, ao som da última trombeta, pois a trombeta soará e os mortos ressuscitarão incorruptíveis e nós seremos transformados. Olha para vocês verem que coisa interessante, aí eu vou finalizar e o resto fica para o próximo estudo. A palavra de Deus está falando aqui, olha. Quando Deus formou o homem do pó da terra, e ele falou, vamos fazer o homem conforme nossa imagem e semelhança? Ele forma o homem do pó da terra. Ele está falando assim, ó, o primeiro homem é carne, o primeiro homem é terreno. Mas o segundo homem é espiritual. Quando Deus sopra nas narinas do homem, Deus sopra e o homem se torna uma alma vivente. É essa alma vivente que Deus está trabalhando durante esse período todo. É justamente por causa dessa alma vivente que Deus está trabalhando durante esse período todo para restaurar, para transformar e para dar para ela de novo o direito da vida eterna. Então é nessa alma vivente. Quando ele fala aqui que nós estamos semeando num corpo corruptível para poder colher num corpo incorruptível, né, ele está dizendo o seguinte: tudo que nós estamos fazendo aqui vai contribuir. Tudo que nós estamos fazendo aqui agora vai contribuir para a nossa regeneração total no final de todas as coisas. Ele fala que no abrir e fechar de olhos nós seremos transformados. Então é importante nós entendermos o seguinte: corpo, carne, sangue não pode herdar o reino de Deus. Não herdam o reino de Deus. O que vai herdar o reino de Deus é quem você está se tornando por dentro. A sua alma precisa ser totalmente regenerada no Senhor. Precisa ser regenerada em Deus. Então, o que a gente falou aqui, né, é um resumo de tudo que a gente já tinha falado antes. E ninguém vai chegar ao Pai se não for pela santificação. Ninguém vai chegar a Deus, ninguém vai ver a Deus se não for pela santificação. E no final de tudo, cada um de nós seremos julgados segundo as nossas obras, seja boas ou ruins. Depois de Cristo, só quem crê alcança salvação. Quem não crê já está condenado. Não é por obras para que ninguém se glorie. É pela graça. É um dom de Deus ao nosso favor. Então, depois de Cristo, a gente passou da morte para a vida. E nós podemos viver com Ele uma vida eterna. Que Deus abençoe a todos. Muito obrigado. Um grande abraço e até o próximo.